isso acontecer, presidente? A intenção do Senado com esse projeto foi apresentar uma solução para o próprio governo federal em relação à segurança jurídica necessária para a contratação de compra de vacinas. Foi algo, inclusive, amadurecido com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Houve ali o acréscimo de institutos com uma extensão para estados, Distrito Federal e municípios, e também essa possibilidade da iniciativa privada que solidariamente pode querer participar como uma ajuda para o Estado brasileiro, que eu acho que é algo também muito bem-vindo, foi a compreensão do Senado. Eu acho que nós temos que aguardar o caminho do projeto, ele tem que ser submetido ainda à Câmara dos Deputados, não temos que precipitar nenhuma avaliação antes da hora. Vamos aguardar a decisão da Câmara dos Deputados agora. Mas você acha que isso pode acontecer? Não sei dizer, vamos aguardar a decisão da Câmara, porque a Câmara pode manter o projeto, pode eventualmente modificá-lo. De nossa parte aqui no Senado, aprovamos o projeto como uma alternativa legislativa que acho inteligente, acho importante para o Brasil, para o próprio governo federal. E a medida provisória que foi votada na Câmara já está na pauta da semana que vem, a 1026, também para a gente poder apreciar e votar no Senado. O Senado tem que ser colaborativo com o governo federal e com o Brasil. Presidente, lá na Câmara dos Deputados está avançando a discussão e foi provavelmente onde começa a votar aquela chamada PEC da imunidade. Eu queria saber se ela chegar aqui no Senado, digamos, nessa semana, no começo do mês que vem, qual o ritmo que o senhor vai incluir para essa PEC? Nós também vamos aguardar a decisão da Câmara dos Deputados. É preciso se pronunciar depois que a Câmara decidir qual é o texto definitivo. Quando isso acontecer e chegar no Senado Federal, o Senado, na sua deliberação democrática de plenário, vai decidir se mantém o texto, se sugere alguma modificação, alguma alteração, acréscimo ou supressão. Então, nós vamos deixar isso ao seu tempo. Presidente, agora? Pois não? É urgente esse assunto? Tratar desse assunto? Não agora? foi compreendido pelo presidente Arthur Lira e pela Câmara como algo necessário, diante especialmente do episódio havido com o deputado federal Daniel Silveira. Nós temos que respeitar esse senso de urgência da Câmara e nós vamos avaliar ao seu tempo, no Senado Federal, a proposta de emenda à Constituição. Presidente Rodrigo, como você está vendo o impasse em torno da PEC emergencial, que trata principalmente da questão do auxílio emergencial? Você teve uma reunião de líderes hoje e muitos líderes têm falado principalmente o impasse por conta da questão dos mínimos, né, de investimento em saúde e educação. Como que está essa situação, previsão de votação, como que está essa negociação? Bom, primeiro que o auxílio emergencial é algo realmente muito importante, tido pelo Senado, pela Câmara, pelo governo federal como necessário. Acho que isso já está definido, que nós devemos ter mesmo o auxílio emergencial num formato ainda e num valor e tempo de duração que será decidido pelo governo federal. E há uma necessidade do Senado Federal e da Câmara apresentarem o que se chama do protocolo fiscal, de uma situação que demonstre a responsabilidade fiscal do país. A questão da desvinculação e da unificação de mínimos da saúde e da educação teve reações das mais diversas, inclusive por parte de senadores e líderes partidários, e a melhor forma de se dirimir essa questão da desvinculação e outras questões da proposta de emenda à Constituição é submetê-la ao plenário do Senado para que democrática e majoritariamente decida se deve ser mantido, se deve ser retirado, e é isso que nós vamos fazer hoje. Nós decidimos em relação à PEC, a propósito da sua pergunta, a PEC emergencial 186 de 2019, de relatoria do senador Márcio Bittar, é que, pautada para hoje, será lido o parecer. Após lido o parecer, será iniciada a discussão da matéria. Nós não votaremos, na data de hoje, a proposta de emenda à Constituição, permitindo que os senadores possam discutir e sugerir, eventualmente, alterações que podem ser acolhidas pelo relator. A oportunidade de destaques também ficou para a próxima semana e estará mantido na pauta de terça e quarta-feira a proposta de emenda à Constituição 186, terça para continuar a discussão e quarta, aí sim, para a deliberação e para a votação, quero acreditar, nos 2 turnos de votação da proposta de emenda à Constituição. E os institutos nela contidos serão decididos pela maioria do plenário. Presidente, ainda na reunião dos líderes foi decidido que vai ser votado na quarta-feira, como o senhor bem mencionou, o governo quer começar a pagar o auxílio em março, só que só vai encaminhar a proposta de auxílio emergencial após a aprovação nas 2 casas. Esse adiamento não coloca em risco a aprovação do Congresso ainda no mês de março? Não é necessariamente um adiamento, Renato. É, na verdade, o cronograma de uma proposta de emenda à Constituição. Uma proposta de emenda à Constituição que está realmente desde 2019 na casa, não houve um ambiente em 2020 para votá-la.
Nós, então, ao assumirmos o Senado, a presidência, decidimos estabelecer isso como uma prioridade, até em razão das conversas que tivemos com o ministro Paulo Guedes, da importância para o auxílio de se ter uma demonstração de responsabilidade fiscal no Brasil. E é esse o nosso sentimento, de sermos, repito, colaborativos com o governo federal, com o Ministério da Economia, com o trabalho do ministro Paulo Guedes. Por isso, pautamos a PEC. E, na verdade, há um cronograma que precisa ser seguido, que há boa vontade de todos os líderes de ter agilidade nisso, justamente para viabilizar o auxílio emergencial. Mas, já que nós não tivemos o trabalho das comissões permanentes da Casa, isso está indo direto para o plenário, esse cronograma de leitura do parecer, de tempo para discussão e de votação na sessão de quarta-feira é o tempo mais curto que nós enxergamos para poder compatibilizar a importância de se votar a PEC com a necessidade também de amadurecê-la dentro do debate no plenário do Senado. Quando o senhor acha que começam os pagamentos do auxílio emergencial? Essa é uma resposta que também nós todos queremos o mais brevemente possível e sermos colaborativos com a possibilidade de ser o quanto antes, mas isso também é um cronograma que precisa ser estabelecido pela equipe econômica e nós vamos ajudar a estabelecê-lo oportunamente. Presidente, vários líderes falando de reduzir a PEC só ao auxílio e à calamidade pública. O senhor vê mais consenso nesse sentido, de fatiamento? Na verdade, o que eu vi foi uma grande reação à questão da desvinculação dos mínimos de educação e dos mínimos de saúde, mas há aspectos remanescentes do parecer do senador Márcio Bittar que não houve tanta polêmica. Então, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar a leitura do parecer pelo senador Márcio Bittar, haverá discussões pelos líderes partidários, pelos senadores e senadoras, e aí nós vamos ter o resultado disso muito em breve com a votação de quarta-feira. Presidente, a reunião que o senhor teve hoje com a Confederação Nacional dos Municípios? A reunião com a Confederação Nacional dos Municípios foi uma etapa importante. Assim que eu assumi a presidência do Senado, eu busquei conversar com os governadores dos estados e do Distrito Federal, e assim fiz, numa reunião que foi muito produtiva com os governadores e agora com os prefeitos. É óbvio que não dá para, nem se eu quisesse reunir os prefeitos do meu estado, os 853, eu conseguiria, dado o grande número de prefeitos. Então, os prefeitos se fizeram representar pela Confederação Nacional dos Municípios, apresentaram a pauta legislativa de interesse dos municípios brasileiros. Eu reiterei a eles o meu compromisso municipalista. Eu sou de um estado que tem 853 municípios, então nós temos grande apego ao municipalismo, à autonomia dos municípios, ao fortalecimento dos municípios, e todas as propostas de emenda à Constituição, projetos de lei que constituem essa pauta municipalista, terá toda a atenção da presidência do Senado. Já farei contato agora com alguns senadores que são autores e relatores de matérias que me foram apresentadas para avaliarmos a oportunidade de pautá-las, mas sempre, eu repito, com um diálogo muito aberto com o governo federal. É importante que o governo federal participe dessas construções, porque tudo que nós não podemos nesse momento é atrapalhar um cronograma de trabalho do governo federal que tem buscado estabelecer a responsabilidade fiscal, aspectos que realmente vão constituir a válvula de escape do Brasil dessa saída. Então é unir os atores todos, o governo federal, o governo dos estados, a ideia dos municípios, entender qual é a pauta de consenso que já pode ser adiantada no Senado Federal e o que houver conflito, sentar à mesa, como eu costumo fazer, para poder encontrar soluções. Teve algo mais debatido na reunião de líderes hoje? Teve a definição da pauta da semana que vem. Hoje nós vamos ter um projeto que ficou de ontem para hoje, que é da relatoria do senador Rodrigo Cunha, que é o 317 do Governo Digital, e também o início da PEC 186. Na semana que vem nós temos alguns projetos que já estão na pauta de terça-feira. Quarta-feira nós vamos reservar mais para a proposta de emenda à Constituição e na quinta-feira nós devemos fazer um convite ao presidente da Anvisa para que compareça ao Senado Federal e possa dialogar com os senadores aspectos referentes ao trabalho da Anvisa frente à pandemia, que foi um requerimento da senadora Rose de Freitas já aprovado no plenário do Senado. E das vacinas também vai ser discutido Sim. no Senado? Ambas as medidas provisórias, tanto a 1026, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, já está na pauta do Senado na terça-feira, e a 1004, que me parece que ainda não foi votada na Câmara dos Deputados, mas assim que for votada, eu fiz um compromisso com o líder de governo, Fernando Bezerra, com a anuência de todos os demais líderes, para que possa ser incluída na pauta imediatamente. Duas medidas provisórias importantes para essa questão de vacina. Não sabe o dia ainda da semana que vem? Terça-feira. Terça-feira? A medida provisória 1026 na terça e a 1004 não é possível definir o dia porque ela não veio da Câmara ainda. Presidente, só mais uma pergunta. Se o presidente Bolsonaro vetar, o Congresso pode derrubar? Não, na verdade, há um sistema democrático de condução de projetos de lei.
O Senado aprovou, a Câmara ainda precisa apreciar para aprovar ou para rejeitar, depois vai para a sanção e veto, depois para uma sessão do Congresso Nacional para manutenção ou derrubada de veto. Nós não podemos antever isso, obviamente que ainda temos que aguardar a posição da Câmara, se houver um veto, as razões do veto, mas enfim, vamos aguardar tudo ao seu tempo, mas todas essas questões têm uma solução democrática prevista na Constituição e prevista no regimento para poder ser resolvido sem ruído, sem nenhum problema com nenhum dos sujeitos desse processo. Obrigada.